Toda versão começa sempre com aquele arzinho de novidade gostoso, não é mesmo? E nessa versão não é diferente. 3.0 vem aí com nova região, novos personagens, uma nova mecânica a ser desbravada e nada melhor do que começar com a nova personagem, né? A grafiteira de La Hai-Roi, Linai. Sejam todos muito bem-vindos ao Desmitificando Kids. Hey, name's Lene. E já falando sobre a função da personagem, ela entra ali como essencialmente uma slot 2 em uma qualquer composição, tá? Aquela personagem responsável por causar uma quantidade de dano ali não tão absurda, mas causar um dano interessante, mas principalmente entra ali pelo seu papel de buffs e sua capacidade de amplificar o dano do DPS de forma geral, tá? Em questão de armas, a assinatura dela é disparada a melhor opção, amplificando o dano pessoal de basic attack da personagem, que é seu principal fonte de scale, em até 36% por 4 segundos, e sendo capaz aí de aumentar o dano do time em até 24% por 30 segundos aí, ok? Opções free to play como ambas as armas do mochileiro também são bem interessantes, a Static Mist ali para um papel mais de buff, e a Phasic Homogenizer ali para valorizar um pouco o dano pessoal da personagem, ok? Em questão de ecos, de forma geral, a gente vai ter aí duas opções que vão ser mais destaques. A opção padrão vai ser utilizar aí o Pact of Neon Light Leap com um eco Rivatia de principal. Esse set vai ter basicamente uma função bem semelhante ao set do Moonlit Clouds, que é clássico do jogo, já está aí desde a 1.0, mas valorizando um pouco o dano pessoal da Linai ali, dando um Spectral Damage bônus no conjunto de duas peças. Inclusive, falando no Moonlit, ele também é uma opção ali com o Permanencenciarão de eco principal. E para uma build mais de DPS, o set Rite of Gilded Revelation entra como uma opção ótima, amplificando ali o basic ataque da personagem, que é a sua principal fonte de dano, de uma forma massiva. Uma coisa importante de se dizer sobre essa opção de DPS é que o eco principal dela é o custo 3 Twin Nova Nebulous Cannon, que para ter o seu efeito completo é interessante e obrigatório de se ter o Twin Nova Collapsor Blade também equipado junto. Então, infelizmente, essa build fica um pouco restrita no quesito de custo 3, tendo aí duas opções já definidas desde o começo. Falando de talentos, o upskill da personagem é de certa forma até que simples, tendo sua prioridade total aí no Forte Circuit, na Ultimate e no normal ataque da personagem. Ressonance Skill e Intro Skill, por sua vez, são aí de menor relevância, podendo ser deixados no nível 6. Também falando de talentos, como comentado, a Linai introduz aí a nova mecânica de Tune Break, tendo suas interações próprias e duas formas de utilizar essa mecânica, Tune Rupture e Tune Strain. Basicamente, de forma geral, o Tune Rupture ele vai fazer com que ela dê um ataque coordenado, de certa forma, ali, causando dano espectro no bicho sempre que qualquer Tune Break Damage for ocasionado em qualquer um dos mobs, tá? Enquanto o Tune Strain ele vai amplificar o dano pessoal da personagem, baseado no seu Tune Break Boost. De forma geral, aqui a princípio não temos nenhum personagem capaz de aumentar o Tune Break Boost de forma significativa a ponto deste aumento de dano ser algo relevante. Então o Tune Rupture ele vai tender a ser aí a melhor opção, independente da situação, tá? Por fim, sobre constelações, as constelações da personagem são muito bem distribuídas, tá? Tendo aí uma grande relevância de até a S3, S1 e S2 ali mais com um papel de suporte, a S3 amplificando o dano pessoal da personagem de uma forma bem interessante. A S4 e a S5 aí são menos relevantes, tá? Elas são constelações um pouco mais fracas, e a S6 é o grande destaque, principalmente para quem pensa em fazer a personagem DPS por motivos óbvios. Agora que a gente já cobriu toda essa parte de build, falando um pouco sobre montagem de times para Linai, tá? Devido à natureza de como os buffs da Linai funcionam e o buff dela ser muito voltado para dano de forma geral e não a um tipo de dano específico, apesar dela buffar dano de ultimate em sua Ultra Skill, qualquer DPS do jogo vai conseguir acabar se beneficiando dos buffs da personagem, tá? Então, de certa forma, ela é uma personagem excelente, principalmente para contas mais iniciantes, por essa capacidade de ser flexível em quesito de DPS. Ela não tem um personagem assim que você olhe e pense, ela joga com este personagem, diferente de outros suportes que já lançaram, como por exemplo que o One, que olhando pro kit ele é pensado majoritariamente para Galbrena, por exemplo. Obviamente, opções de destaque aí, como personagens que a Yuno e o Shanliao, que escalonam de fato com dano de ultimate, vão conseguir aproveitar 100% do kit da personagem, já que a natureza da outra skill da Linai faz com que ela amplifique ali
dano de ultimate em sua maioria e uma quantidade menor ali de dano geral. Agora que a gente já entendeu o kit, que a gente já entendeu a montagem, a gente vai falar um pouquinho sobre a rotação, tá? De certa forma, a Lina ela quer causar aí 4 instâncias de dano em específica que vão proporcionar buffs, tá? Esses buffs sendo um buff pessoal para personagem e 3 buffs que vão ser passados pro time. A primeira instância é a sua Entry Skill, que graças à sua segunda inherente skill, proporciona para a Lina 25% de Spectral Damage bônus sempre que a Entry Skill da personagem é utilizada, tá? As outras 3 instâncias de dano são feitas aí de forma até natural, tá? Que são aí na sua Ultra Skill, como já comentado, na sua Ultimate e por fim utilizando do Basic Attack Visual Impact, que faz com que ao ser utilizado aumente o Tune Break Boost do time inteiro em 40 pontos, tá? Esse Tune Break Boost aí, só a critério de informação, ele influencia aí no dano da quebra, tá? No dano ali da nova mecânica, no dano da nova mecânica basicamente. De uma forma bem resumida e direta, a rotação da Lina ela é bem linear, tá? E ela se resume ali em tu estacar a barra de Overflow, que é o seu recurso ali padrão do Force Circuit, converter ele para Lumiflow utilizando ele de um ataque carregado chamado de Spark Collision. Com o Lumiflow em seus stacks máximos, vai ser disponibilizada aí a skill Polychrome Leap, que é acionada ali utilizando o botão de pulo. Esta ação pode ser feita até 3 vezes e cada uso dessa skill aplica ali o debuff de Tune Break selecionado, lá seja o Tune Rupture ou Tune Strength, que foi selecionado anteriormente lá do painel de skills, e fornece para a Lina um stack de True Color. Com 3 stacks de True Color, a skill Visual Impact que eu mencionei anteriormente fica disponível para uso. E aí aumenta ali o Tune Break do time em 40 pontos por 30 segundos. A sua Ultimate ela deve ser utilizada ali de forma preferencial antes da conversão de Overflow para Lumiflow, ali, já que esse ataque carregado é um dos multiplicadores de dano mais relevantes da personagem, tá? E já que o buff dura 30 segundos e afeta a Lina também, é interessante a gente dar uma valorizada ali no dano pessoal da personagem, tá? De uma forma geral, a rotação padrão da personagem ficaria da seguinte forma. De forma geral, o kit da Lina é isso, não tem complicação, não tem nenhum tipo de complicação a mais, apesar das redações do que o kit tem. Pra quem pegou a personagem e parou pra ler sabe disso. No mais, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Já aproveita, deixa um like, se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os vídeos nesse modelo e de outros vídeos que a gente vai estar soltando aí sobre a 3.0 com o passar do tempo. Pra quem não sabe, eu faço live na Twitch, então pode me encontrar lá na roxinha na twitch.tv/tamanini, link na descrição. E no mais, valeu, falou e fui!